Olá, pessoal! Como que vocês estão? Nós chegamos na 19ª edição do nosso podcast Conexão Jogando com Elas, inclusive o último de 2019. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo minha parceira de sempre, Valéria Sensi. Olá, Val! Olá, Isa! Olá para todo mundo que está nos acompanhando. Chegamos à última conexão deste ano, comemorando o nosso 4º mês de conexão, que com certeza encerra o ano com chave de ouro. Isso aí, Val. A gente encerra nosso ano muito feliz com a oportunidade de termos o Conexão e principalmente feliz pelo incrível ano que o futebol feminino teve. Um ano de muita representatividade, muito empoderamento e justamente por isso que existe o Jogando com Elas e os nossos podcasts. Com certeza, Isa. Somos a voz do futebol feminino. Somos a voz para elas que estão em campo e que buscam cada vez mais voz, fora dos gramados e também neles. 2019 foi o ano de um boom muito grande dos queridinhos campeonatos estaduais, disputas dignas do Brasileirão. E sem dúvida, a gente celebra esse fechamento com elas. Muito bem, Val, mas antes daquele momento de despedida de 2019, de encerramento, a última semana de dezembro, essa que passou, ainda foi muito movimentada no futebol feminino. E é claro que nós vamos fazer o nosso famoso giro, porque a gente não deixa passar nada aqui no Conexão. Vamos lá então, Isa. Vamos de futebol feminino brasileiro. As nossas mulheres que vestem a amarelinha fizeram os 2 últimos amistosos de 2019 contra a seleção do México. E como já era de se esperar, elas brilharam muito, não é mesmo, Isa? Exatamente, Val. No amistoso do dia 12 de dezembro, na Arena Itaquera, o Brasil meteu 6-0 nas mexicanas, com gols de Duda, Debinha, Bia Zanerato e Milene. Porém, essa partida deu o que falar, Val. Sabe por quê? Porque contou com menos de 5 mil torcedores. O motivo? Uma confusão na venda de ingressos que começaram a ser vendidos apenas 2 dias antes da partida. Pois é, Isa. No domingo, dia 15, as brasileiras fecharam 2019 muito bem, diga-se de passagem. O Brasil aplicou uma goleada, desta vez por 4-0 nas mexicanas. Cris, Debinha e Victoria Albuquerque foram as craques que balançaram as redes. E foi um amistoso especial. Sabe por quê, Isa? Por quê, Val? Porque foi a primeira vez que a nossa camisa 9, a Cris, foi convocada pela Pia. E ela já mostrou que tem muito futebol para oferecer para a seleção brasileira com uma bela atuação e 2 gols, Isa. Com certeza, Val, craque é craque, né? E inclusive vale ressaltar que se a partida foi relevante para a Cris, foi ainda mais para a sueca Pia. A treinadora fecha o ano com 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. Desde julho, quando chegou para comandar a seleção, ela já demonstra uma renovação no elenco e diz que quer chegar com tudo nas Olimpíadas de Tóquio. E já que nós estamos falando sobre o melhor desempenho nesses últimos 6 meses da seleção, Isa, mais uma notícia excelente. O Brasil voltou a figurar entre as 10 seleções, as 10 melhores seleções do mundo, segundo o ranking internacional da FIFA. A nossa seleção está em 9º colocado, Isa. Exatamente, Val. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos, Alemanha, Holanda, França, Suécia, Inglaterra, Austrália, Canadá. Aí vem o Brasil e para fechar o top 10, nós temos a seleção japonesa. Que notícia maravilhosa, Isa. Então quer dizer que a nossa técnica definitivamente ela chegou chegando e fez acontecer, né? Exatamente, Val. A gente falou muito nos últimos meses aqui no Conexão que ela tinha chegando e é isso aí, né? Maravilhosa. E de seleção brasileira nós vamos falar um pouquinho da nossa base que vem forte sim. As gurias sub-16 do São Paulo conquistaram o Brasileirão sub-16 em cima do Santos. Elas venceram a grande final por 1-0 e levantaram a taça da primeira edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria sub-16. E quem comemorou também, Isa, foi a Ferroviária, que ficou com o 3º lugar. As gurias empataram em 1-1 com o Vitória da Bahia. A partida ela foi para os pênaltis e com o placar de 4-3 favorável para a equipe de Araraquara. Então, parabéns às gurias da base, as 12 equipes que fizeram essa primeira edição do campeonato.
Isso aí, Val, muito bem. Parabéns mesmo e que a CBF siga investindo nas categorias de base femininas. Até porque a gente precisa também ter no Brasil os clubes formadores de jogadoras. E para fechar o nosso giro no futebol feminino, Val, eu tenho uma notícia maravilhosa. No dia 9 de fevereiro de 2020, o Campeonato de Futebol Brasileiro Feminino Série A1 começa com tudo. Que notícia maravilhosa, Isa. Serão 16 equipes que fazem a primeira fase do campeonato em 15 rodadas. Depois, as 8 melhores avançam para as quartas de final. Mas vale destacar que o Brasileirão A1 terá uma pausa após as quartas devido aos Jogos Olímpicos de Tóquio e a competição retorna em agosto para a fase final. A CBF, Val, já divulgou os confrontos da primeira rodada. No site jogandocomelas.com.br você pode conferir todos eles. Mas agora nós vamos gastar um pouquinho o nosso espanhol, nosso francês e nosso inglês, não é mesmo, Val? Isso mesmo, Isa. Nós vamos da 13ª rodada do espanhol. O Atlético de Madrid venceu por 3-0 o Tenerife. O Sevilha empatou em 0-0 com o Atlético Bilbao e o Barcelona goleou por 4-0 o Espanyol. E é claro, o Barcelona ele segue líder com 34 pontos, em segundo colocado. Nós temos o Atlético de Madrid com 29 pontos. O Sevilha segue aí na meiuca da tabela em nono com 13 pontinhos, Isa. O Campeonato Espanhol ainda tem mais uma rodada neste ano. O Sevilha recebe o Rayo Vallecano no dia 21 às 2 da tarde. O Atlético de Madrid recebe o CD Tacón no dia 22 às 9 da manhã. E nesse mesmo dia e horário, o Barcelona enfrenta o Tenerife. Depois, o Campeonato Espanhol tem uma pausa e retorna no dia 5 de janeiro. Os resultados você pode conferir no site Jogando Com Elas na próxima semana. E agora eu vou gastar um pouquinho do meu inglês, Isa, né? Todos os meus conhecimentos sobre esta língua. Nós vamos de campeonato inglês, que na última rodada o Liverpool e o Chelsea ficaram no 1-1, enquanto que o Tottenham perdeu por 3-1 do Racing. Outra partida com o mesmo resultado, o Arsenal venceu por 3-1 o Everton e o Manchester City meteu 5-0 no Brighton. A partida do Manchester United foi adiada. Na classificação, Val, nós temos o Arsenal em primeiro com 27 pontos, o Manchester City em segundo com 24, o Chelsea vem em terceiro com 23 pontinhos. Já em quarto está o Manchester United com 15 pontos. O Tottenham está em sétimo colocado com 13 e o Liverpool é o vice-lanterna com apenas 3 pontinhos. O campeonato inglês inicia a pausa nesta semana e retoma no dia 5 de janeiro. E para encerrar o nosso giro nos internacionais, nós vamos de campeonato francês. Pela 12ª rodada, o PSG venceu por 3-0 o Paris FC. O Lyon ganhou de 2-0 do Dijon. Já na classificação, as duas equipes são pontas da tabela. O Lyon é líder com 34 pontos e o PSG fica em segundo colocado com 29 pontinhos. Então, uma briga acirrada, Isa. Isso aí, Val. E o francês encerrou as suas partidas em 2019. Ele retorna no dia 18 de janeiro com muito mais futebol maravilhoso. Muito bem, Val. E depois de darmos os últimos resultados deste ano, chegou a hora de recordarmos e lembrarmos o quão especial foi o ano de 2019 para o futebol feminino. Vamos de retrospectiva, Val? Desde pequena muito preconceito, aqueles papo futebol não é pra mulher. Vamos lá, esse é o momento de sentir o coração bater mais forte. Então vamos lá, Isa. Foi um ano muito especial e, claro, com diversos clubes e competições nacionais. Mas precisamos dar ênfase para um evento em especial, a Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. A gente viu muito show dentro de campo, muitos gols, muito brilho. Até porque o futebol feminino tem graça e valor sim, Isa. Não foi à toa que o Brasil todo viu recordes de espectadores acompanhando partidas da Copa do Mundo Feminina pela TV aberta. Que momento, né, meus amigos? Isso meus aí, caríssimos ouvintes. Que momento, Val. E claro, muito mais do que isso, Val, nós não podemos deixar de destacar o show que as nossas craques deram fora de campo.
A rainha Marta, ela brilha em todos os sentidos, né? Não bastava ter alcançado o recorde de gols em edições de Copa do Mundo, somando 17 gols, sendo o único ser humano no planeta a conseguir esse feito. Ela ainda usou chuteiras personalizadas, pedindo equidade salarial e sem contar, é claro, de dizer da importância que teve a seleção brasileira receber a primeira estrangeira no comando da amarelinha. Foi uma mudança em tanto a chegada da Pia, então tanto a Marta quanto a Pia demonstram uma mudança, demonstram um reconhecimento e uma valorização da nossa seleção brasileira feminina. Verdade, Isa, as duas muito importantes, mas nós não podemos esquecer de outra rainha, a americana Meghan Rapinoe. Ela levantou uma bandeira de empoderamento e igualdade de gênero sensacional. Elas, as garotas, dos Estados Unidos, as representantes norte-americanas, quebraram qualquer mimimi. Foi uma Copa e tanto. E elas, além disso, além de levantar essa bandeira, ainda levaram o caneco, conquistaram o título na grande final e que foi muito merecido. Um trabalho invejável das americanas e da técnica Jill Ellis, que, levou o bicampeonato para os Estados Unidos. Isso aí, não é para qualquer um, né, Val? Mas, bom, este ano foi um ano muito especial também para o futebol brasileiro, quanto aos clubes e o desenvolvimento das atletas. Foi em 2019 em que os grandes clubes brasileiros investiram e formaram os times profissionais femininos para as disputas dos Brasileirões e dos estaduais, como é o caso do Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras. Enquanto isso, Isa, outras equipes se fortaleceram ainda mais e mostraram isso dentro de campo. Nós vimos estaduais com vitórias de números absurdos, como foi o Carioca, 56-0. Mas não vimos uma comemoração numa partida como essa, com apoio de que o Flamengo já esteve na situação do Greminho e que as atletas não poderiam e nem deveriam desistir. Nós vimos a primeira treinadora mulher vencer o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A ex-jogadora Tatiele Silveira levou a Ferroviária ao bicampeonato do Brasileirão Série A1, em cima do Corinthians. Inclusive, Val, aquele mesmo Corinthians que foi surpreendente em 2019. Isa, aquele Corinthians que levou o bicampeonato da Taça Libertadores 2019, em cima logo de quem? Da Ferroviária. Na primeira final brasileira da história da Libertadores Feminina, aquele mesmo Corinthians que bateu o São Paulo e levou o Campeonato Paulista de forma invicta, entrou para o livro dos recordes, se tornando o time mais vitorioso do mundo, entre homens e mulheres, com 34 vitórias seguidas, Isa. Val, e é aquele mesmo Corinthians que lotou a Arena Itaquera com 28 mil torcedores e conseguiu o maior público da história do futebol feminino no Brasil. Mas claro, não teve só o Corinthians, Val. Nós tivemos 36 clubes de todos os cantos do país disputando o Brasileirão Feminino Série A2, competição que o São Paulo foi campeão, batendo seu rival Palmeiras. E além desses dois clubes, subiram ainda para o Brasileirão Série A1, o Grêmio e o Cruzeiro também. Um Brasileirão Série A1 que, como já falamos, uma competição disputadíssima, com 16 equipes também de diversos cantos do país. Inclusive, uma competição que rendeu premiação dos melhores do ano. Sim, nós tivemos um evento dos maiores destaques do futebol brasileiro feminino e masculino juntos, sem distinção alguma, Isa. Isso aí, Val, mas não podemos esquecer de falar dos dois campeonatos brasileiros de base, o Brasileirão Sub-16 e o Brasileirão Sub-18. Foi a primeira vez que essas competições foram realizadas. É um momento muito importante para as categorias de base do futebol feminino no Brasil. Afinal, é preciso centros de treinamentos, alojamentos, estádios e condições para que as atletas de base se desenvolvam, para que nós possamos formar e manter as equipes profissionais que merecem cada vez mais investimentos e respeitos. Mas, Isa, nós não terminaríamos a nossa retrospectiva sem falar dos nossos queridinhos estaduais. Eles mesmos. Os próprios. O Conexão conseguiu cobrir alguns estaduais, mas nós queremos dizer que todos merecem espaço e igualdade. Nós vimos o Corinthians campeão paulista, o Flamengo campeão carioca, o Cruzeiro campeão do Mineiro, campeão do Pão de Queijo, o Internacional
campeão gaúcho, e o Kinderman Havaí, campeão catarinense. Além do Foz Cataratas, que é o campeão paranaense. Mas hoje nós iremos lembrar de todos. Isso aí, Val. Afinal, tivemos muitos outros estaduais também. Parabéns ao Vitória de Itabocas, campeão pernambucano, ao SMAC, campeão paraense, ao Ceará, campeão cearense, ao Bahia, campeão baiano, ao Real, campeão brasiliense, ao Alto Esporte, campeão paraibano, ao 3B da Amazônia, campeão amazonense, ao Goiás, campeão goiano, e ao Vila Nova, campeão do Espírito Santo. Todas essas equipes, e também aquelas que não levantaram nenhum título em 2019, são a esperança do futebol feminino. Parabéns, mulheres, jogadoras e empoderadas. Parabéns a todas elas, Isa. E assim a gente encerra o nosso Conexão Jogando com Elas de 2019, dizendo que poderíamos citar muitos mais recordes, vitórias, campanhas e momentos históricos que elas construíram. Mas o que nós podemos dizer é que sim, precisamos seguir com a campanha de incentivo e de apoio. Precisamos continuar dando voz a elas e, principalmente, precisamos continuar indo aos estádios, torcendo e lutando para que o futebol feminino cresça no Brasil e em todo o mundo. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Afinal, Val, por mais clichê que seja, lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigada pela sua companhia em 2019, a gente se encontra em 2020. O Conexão pausa a partir de hoje e retorna em fevereiro, junto com as competições. Até lá, pessoal! Até os nossos podcasts não voltarem, você pode seguir acompanhando Jogando com Elas pelo site e pelas redes sociais, porque os conteúdos não irão parar de ser produzidos. Até ano que vem!